Começou a gravar. Agora eu vou apresentar o slide. Estão vendo aí uma parte da tela do meu computador direitinho? Sim? Sim, Beth. Então, vamos lá. Eu vou deixar maior e vou perder um pouquinho o contato visual com vocês, tá bom? Mas eu volto daqui a pouquinho. A nossa pauta de hoje e uma frase, uma fala do Cortella, que é bem provocadora, porque a gente está falando de mudança de paradigma. Qual é o novo paradigma? A alfabetização é conteúdo conceitual. Os conteúdos da alfabetização pertencem ao conhecimento lógico-matemático, tá? E qual é o tratamento metodológico para o conhecimento lógico-matemático? Análise, reflexão, tá? Então, o que o Marcelo Cortella ele traz para nós? É uma fala que eu gosto muito também. Que as coisas mudam, ora, nisso não há novidade. A novidade está na velocidade da mudança. Então, existe uma mudança de paradigma e a gente vai começar a pisar nesse terreno agora, tá? Falando de consciência fonológica. Então, a gente vai ter o acolhimento, depois a gente vai recuperar as ideias centrais sobre a alfabetização, tá? Vamos falar um pouquinho da metodologia das cartilhas versus, né, uma outra dimensão que é o trabalho da consciência fonológica. A acolhida é um texto e depois um rápido vídeo também do Cortella. O sucesso não é o final. O fracasso não é fatal. O que conta é a coragem para seguir em frente. Winston Churchill. Tudo que se tem de fazer nessa vida exige, antes de tudo, coragem. É preciso ser corajoso para começar um empreendimento, para iniciar um projeto, para se envolver em um novo relacionamento, para buscar outro emprego, para comprar um imóvel, para mudar de casa, para ministrar uma palestra para um grande público, para encarar a intensa preparação necessária para ser aprovado em concurso público. Enfim, há que ter coragem para enfrentar os incontáveis momentos de tensão que antecedem as grandes conquistas. E são próprios as maiores oportunidades, aquelas que guardam os mais valiosos tesouros, trancados sobre portas de aço. Mas o que é coragem? Há muitas respostas para essa pergunta. Arriscaremos aqui oferecer alguns subsídios para que você possa adquirir, consolidar ou desenvolver e aumentar a sua coragem. Começaremos afirmando, em eco ao que sabiamente já ensinavam os grandes filósofos de eras passadas, que coragem não é ausência de medo, mas o agir a despeito de estar tomado por ele. Trata-se daquela virtude que nos tira da inércia, mesmo quando estamos diante de dificuldades e de perigos inomináveis. Coragem é um impulso que nos leva a enfrentar tais dificuldades e tais perigos com perseverança e hombridade, colocando o coração na frente porque estamos em defesa ou em busca do verdadeiramente correto, ético e moral. Corajosa é a pessoa que age mesmo quando sente aquele frio incômodo na barriga, aquela queimação no peito e aquela ardência no coração que bate forte, querendo sair pela boca. Corajoso é o homem que ignora o arrepio na espinha e reúne forças justamente nos momentos em que suas fraquezas estão mais expostas. Corajoso é quem tem consciência de que os maiores prêmios são conquistados quando se arrisca muito por eles. Afinal, tudo que é valioso mesmo,
vem carimbado com a palavra risco. O corajoso é aquele que se recusa a desistir, mesmo quando todos os outros já retornaram para o conforto de casa. É preciso ter coragem para batalhar pelos sonhos, pelos desejos, pelos objetivos traçados. Sem coragem, não se encontra o destino. Coragem é firmeza de espírito para enfrentar a vida. É a habilidade de, ao cair, levantar-se rapidamente. É preciso ter coragem para batalhar pelos sonhos, pelos desejos, pelos objetivos traçados. Sem coragem não se encontra o destino. Sem coragem não se superam as limitações, as fraquezas, os pensamentos negativos, os temores, as dificuldades, os obstáculos. Coragem é, enfim, agir com determinação e autoconfiança. Se há um diferencial entre os corajosos, eu diria que é a fé. A crença em algo maior que dá forças para lutar é uma das principais qualidades de quem consegue agir com coragem e superar as adversidades que naturalmente se interpõem no caminho. Acredito de verdade que onde não há fé, não há coragem. E, infelizmente, se não há coragem, o medo toma conta da situação e a pessoa se acovarda e fica paralisada, aterrorizada, inerte. As dificuldades surgem exatamente para demonstrar para nós o quão corajosos somos, nunca para nos derrubar. É uma pena que às vezes só tomemos conhecimentos das nossas próprias forças quando a única opção que temos é agir. É ter coragem de enfrentar os problemas em cada uma das situações adversas. As dificuldades surgem exatamente para demonstrar para nós o quão corajosos somos, nunca para nos derrubar. É que muitas vezes nos tornamos mais úteis só depois da revelação das nossas fragilidades. Ninguém mostra sua força navegando apenas por águas calmas. Pense nisso. Há certo consenso de que, de todas as virtudes, a coragem é o gênero que se desdobra em honra, caráter, conhecimento, paixão, otimismo e atitude para enfrentar o perigo. A coragem é a mais admirada. Coragem foi e sempre será a maior virtude dos verdadeiros heróis. Das pessoas que fizeram a diferença em suas profissões, em suas atividades, em seu tempo e mundo. Quem tem coragem não sucumbe no primeiro revés, no primeiro fracasso. Em vez disso, vai à luta, permanece nela e acaba por vencer. A vitória é o único destino de quem tem sabedoria para compreender que tudo se aprende e se conquista quando não falta coragem. É esperado que as pessoas tentem incutir medo em você e procurem apagar o seu brilho. O que não pode acontecer é você esmorecer. Levante-se e brilhe ainda mais forte. Nunca deixe a escuridão dos demais apagar a sua luz. Coragem, sempre. Por isso, quando alguém lhe disser que você não é capaz, que você não vencerá, busque a coragem em suas entranhas e retruque. Eu sou melhor do que você imagina. Você verá. É esperado que as pessoas tentem incutir medo em você e procurem apagar o seu brilho. O que não pode acontecer é você esmorecer. Levante-se e brilhe ainda mais forte. Nunca deixe a escuridão dos demais apagar a sua luz. Coragem, sempre. Pesquisadores israelenses já identificaram qual é a parte do cérebro humano que controla o medo e a coragem. Esses sentimentos estão abrigados no chamado córtex cingulado anterior subgenual. É ali que nasce a atitude que se opõe ao medo. E é ali que está a chave para um dia a ciência desenvolver um método para transformar medrosos em corajosos. É nessa parte do cérebro que, quando a pessoa se vê em uma situação que provoca medo, se desencadeia um processo de reação do organismo que leva à diminuição da excitação corporal. É o organismo trabalhando de forma inteligente para evitar a perda do controle do corpo. A descoberta dos cientistas
Nos faz acreditar que a coragem pode e deve, sim, ser trabalhada e desenvolvida. Independentemente disso, quem tem coragem tem também muita sorte. Sabe por quê? Porque trabalhou duro, se exercitou, praticou, estudou, se preparou, leu muito. Pessoas corajosas são abençoadas por Deus. Para ter sorte é imprescindível ter coragem, muita coragem. Os audazes são acompanhados de perto pela sorte. Nesse contexto, é oportuno registrar uma lição de um dos maiores empreendedores brasileiros, Paulo Lemann. O maior risco é não correr riscos. Não dá para ficar sem correr risco, senão você não faz nada. Quando se fala em coragem, muita gente esquece que coragem não é ausência de Deus. Coragem não é alguém imaginar que ele fará qualquer coisa porque ele tem força de vontade, disposição, e aí ele vai. Claro que isso é possível, mas não é suficiente. Coragem não é ausência de medo, eu sempre gosto de insistir. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Uma pessoa que se considerar sem medo, ela fica vulnerável, ela fica fragilizada. Tive de novo várias vezes na vida. A melhor maneira de ficar inseguro é andar de espaço. Por isso, é necessário cautela para que não se confunda coragem com algo que é ausência de qualquer coisa. Coragem, a gente não pode deixar de medo, é pânico. Pânico é incapacidade de ação, medo é estado de alerta. Eu tenho medo, por isso eu preciso cuidar da saúde, do conhecimento, do afeto, da vida em comunidade, tudo isso que está à nossa volta. Por outro lado, uma pessoa corajosa é aquela que tem audácia. A audácia é organizar, preparar, estruturar e há outras pessoas que são aventureiras. E a audácia é bom, a aventura não é. A aventura é bom que vamos. Porque a gente enlouquece e depois vê como é que fica. Isso é muito ruim. A pessoa audaciosa é aquela que tem uma coragem preparada. Não basta dizer que a sorte segue a coragem, porque a coragem tem um preparo, que tem uma organização, que tem uma competência. Uma coragem que é só a disponibilidade para algo fazer sem ter se preparado para fazê-lo, ela é aventura, ela é arriscada. E por isso ela não será, de fato, uma coragem, ela será uma atitude intempestiva, impensada, muitas vezes irrefletida. Nessa hora, é evidente que a coragem, porque é uma preparação, ela, acima de qualquer coisa, se coloca para nós no campo da organização e da ordenação das nossas competências, nossas habilidades. É preciso ter perícia na coragem. Se não houver essa perícia, a nossa fragilidade acaba sendo muito superior à nossa capacidade de algo fazer na nossa carreira, na nossa convivência na família, na nossa ação no campo, na vida coletiva. Tudo isso exige sim coragem, mas coragem preparada. Coragem. Tá? Aprender é um ato de audácia. Tá? Uma pessoa que não se arrisca, e aí o Mário Sérgio Cortella ele vem dizer, mas é preciso ter preparo, porque senão vira uma aventura. Né? Sala de aula hoje é lugar de corajosos, não de aventureiros. Corajosos são aqueles que se arriscam, mas arriscam com cautela, e essa cautela é porque veio desta preparação. Né? Eu fui convidada para fazer um trabalho de assessoria pedagógica aqui em Piracaia, que oriente, que a gente reorganize a parte pedagógica aqui. E uma das minhas falas, quando eu estive nessa reunião que fui convidada, eu disse uma coisa que, no primeiro momento, pode chocar. Eu disse, é melhor um tradicional responsável que um inovador inconsequente. Tá? Que é preciso transformar, que as coisas mudam. Ora, nisso não há novidade. A novidade está na velocidade da mudança. A escola, nós não podemos ter uma prática estagnada diante de tantas mudanças que aconteceram. Eu defendo que precisa essa mudança, mas não pode ser feito por aventureiros.
E aí, qual é a virtude? Coragem, mas uma coragem preparada para fazer toda essa transformação, tá? E aí, gostaram do o texto? Eu vou trazer o do autor. O autor é Gabriel, alguma coisa que me fugiu agora, mas eu trago na próxima aula para vocês. Gostaram da fala do Cortella? Ele traz coisas muito complexas, mas tem uma habilidade, uma humildade de trabalhar e deixar as coisas bem ao alcance da gente, né? Traz a filosofia bem ao nosso alcance. Então, tá bom, meus amores. Vamos lá. Memorização. Consciência fonológica. Memorização é um investimento de uma prática pedagógica que acredita que para o aluno se alfabetizar, ele precisa ser treinado, praticar muito, 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 treinado muito, 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 com vistas a memorizar, tá? Nessa prática de memorização, a organização do conteúdo é bem isso aqui, ó. Uma organização linear, tá? E a gente já vai ver por que essa organização linear. Então, é assim, primeiro eu dou um pedacinho, depois eu dou outro pedacinho, depois eu dou outro pedacinho, depois eu dou outro pedacinho. Lembrem da organização cartilesca. Então, primeiro a gente amolece a mãozinha, depois a gente aprende os encontros vocálicos, por motivos óbvios, porque as 5 vogais A, E, I, O, U. O nome dessas letras, o nome. Isso aqui é a letra A. A letra A. Tá? O nome da letra já é o som que a letra faz. Tá? Eu traço a letra A e aí eu falo para a criança, que som que isso produz? É o próprio nome da letra A. Isso acontece com E, com I, com O e com o U. Diferente das consoantes, que o nome é um e o som que a letra faz é outro. Tá? O B, ele chama B. Mas qual é o som que ele faz? B. P. Tá? O A, ele chama A. E qual é o som que ele faz? A. Nessa organização linear, parte-se daquilo que acredita ser o mais fácil para o mais difícil. Então, veja, quando a gente aprendia o K do cachorro, a gente não juntava o K com todas as vogais. A gente só juntava o K com o A, com o O e com o U. Por quê? Já pararam para pensar? Por que no sistema cartilesco não juntava com o E e com o I? Como é que vai explicar, Gabi Abreu? Porque o som muda completamente, né? Isso! E isso não era fonte de reflexão. Então, tinha que ser evitado, porque é muito complicado. Então, o C, como é que uma única letra, ora, tem o som de can, como no casa, como na cuca, como no coco, e ora, tem o som de S, como no caso de Celina, como no caso de cinema, que é com CI. Então, isso não era objeto de trabalho. Por quê? Porque nessa concepção, primeiro eu aprendo o som do K, coco, mais para frente eu vou aprender o cebola, e aí eu vou aprender o ceci. Tá? A formação de sílabas complexas, tá? Como nhá, que o H entra. A gente sempre fala para as crianças que o H não tem som, né? Não tem som em que posição? No início. Porque ele tem tanto som, que tira ele da telha.
Olha como faz falta, vai ficar tela. Então, numa posição inicial, ele não tem o somzinho. Mas no meio, ele produz um som, né? Então, veja bem, isso não era apresentado para as crianças. Por quê? Primeiro, do pedacinho. Olha a educação bancária. Primeiro, eu te dou um pedacinho de coordenação motora fina, alguns dias de treino e prática, vamos amolecer sua mãozinha. Depois, você vai aprender as vogais, porque são mais fáceis, tá? Aí, você vai fazer um encontro de vogal. Aí, você vai fazer o quê? Au! Oi! Ei! Tá? Aí! Aí, você vai fazer esses encontros. Aí, depois, o que vai acontecer com você? Você vai aprender a primeira letra do alfabeto. O Z da zabumba lá para trás, lá para o fim, então. Então, eu vou te dando pedacinhos, 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 pedacinhos. Num determinado momento, o que eu faço? Eu saco para ver se você memorizou. Estão vendo a configuração da educação bancária? Onde existe um professor transmissor e um aluno para encher? Vocês estão vendo a teoria da tábua rasa? Ele vai ser enchido, vai ser enchido, vai ser enchido. Eu vou sacar, vou encher, vou sacar. E esse encher, o investimento acontecia no quê? Para que ele memorizasse. Então, ele tinha aprendido se ele demonstrasse que ele tinha memorizado. Então, ele aprendeu a disputa do X e do CH porque ele memorizou um montão de palavras. Está dando para pegar? E aí, o que a gente tem hoje de contribuição na literatura pedagógica? Que o objeto de conhecimento, que são as letras, que são as palavras, elas precisam ser trabalhadas no campo da reflexão. A criança que vai aprender as letras, que vai aprender as sílabas, tudo isso é um conhecimento lógico-matemático. São conceitos. E essa criança precisa analisar e refletir. E nesse processo, elaborar hipóteses. Tá? O que são hipóteses? Hipóteses são conhecimentos que não teve aprovação científica. Então, essa criança vai elaborando essas hipóteses. E qual é o papel do professor? Corrigir o erro, corrigir a hipótese ou dialogar com isso? Ou problematizar esse pensamento da criança para que a criança possa ir validando esse conhecimento. Qual é o papel do erro dentro deste contexto de que ela está construindo seus conceitos? Tá certo? Então, se a gente não investe em memorização, o ponto inicial, nesse momento inicial da alfabetização, tá? Que acontece lá no infantil, nesse sentido mais amplo, e espera-se que a criança consolide algumas coisas até o final do segundo ano, que a BNCC, ela colocou esse tempo, embora o ciclo de alfabetização seja de 3 anos iniciais aí, do ensino fundamental, mas a BNCC, ela diz assim, para a criança consolidar, e aí ela está falando exatamente do quê? Do sistema de escrita alfabética. Tá? Que no PENAIC colocou como período para se alcançar até o final do 3º ano. A BNCC, ela reduziu um pouquinho esse tempo. Tá? Então, ela diz, espera-se que a criança tenha consolidado as habilidades e tudo mais, com relação à nossa escrita, que é uma escrita alfabética, logo no finalzinho do segundo ano. Tá certo? Então, como é que a gente consegue isso? A gente consegue agora não investindo em práticas de memorização, tá? Mas na consciência fonológica. Eu vou pedir que vocês escrevam a palavra consciência, se vocês tiverem um papel, um suporte aí, e grifem dentro da palavra consciência a palavra ciência. Dentro da palavra consciência, localizem e grifem ou circulem a palavra ciência. Tá? Na aula no encontro anterior, eu provoquei, falei para vocês assim, qual a diferença entre estar tomando uma atitude consciente? E aí a Maria Ângela diz assim, no campo da consciência eu sou capaz de refletir, eu sou capaz de analisar, né?
Tem uma prática da psicologia, eu sei, porque a Rosinha fala muito essas coisas, a gente conversa muito, né? É assim, tem certos medos que a gente tem que está no campo da inconsciência. Então, qual é o papel do psicólogo? Fazer esse medo vir para a consciência, para o plano da consciência, para poder ser trabalhado, para poder ser analisado, para que o paciente possa refletir. Então, veja que ciência é no sentido de estar ciente, ser capaz de refletir, ser capaz de analisar, ser capaz de levantar possibilidades para tomada de decisão. Tá? E esse cons aí é uma interpretação muito hermética. Esse com aí é junto com alguém. Eu falo muito assim, esse trabalho de refletir, de analisar, é um trabalho em conjunto, tá? Tem que ter um parceiro mais experiente. A palavra parceiro mais experiente eu estou emprestando da teoria sócio-interacionista do Vygotsky, tá? Ele diz assim que a gente aprende porque a gente trabalha interagindo, por isso que ele fala sócio, ó. E o Morin fala a mesma coisa. Lembra que eu já falei isso para vocês, Edgar Morin, o que ele fala? Aprender é uma ação individual, é minha, mas a construção é coletiva. Tá? Eu aprendo, a humanidade construiu conhecimento nessa ação de interação, nessa ação de coletividade. Tá? Então, para a gente, quando começa esse trabalho de estudo sobre a consciência fonológica, eu gosto que o professor veja isso. Ciência, eu estou ciente, eu sou capaz de analisar, refletir. E aí eu digo, mas ó, é um trabalho conjunto, é um trabalho com e é um parceiro mais experiente. Nesse caso, esse parceiro mais experiente somos nós, professores, que vamos estar trabalhando com essas crianças. Agora, pega a palavra fonológica, escreve a palavra fonológica. Dentro da palavra fonológica tem lógica. Grifem a lógica. Estabelecer uma lógica, estabelecer uma relação com sentido. A lógica faz isso. Conhecimento lógico matemático. São as relações que o sujeito faz com os conhecimentos que ele foi construindo. Lógica é a capacidade de estabelecer relações com sentido. Agora, falta analisar um pedacinho que ficou de fora aí, que é fono. Fono é som. Fonema, fonologia, ciência que estuda o som. Agora, a gente vai falar, vamos fazer o nosso conceito de consciência fonológica? Então, é uma atividade que permite análise, reflexão. Esse trabalho é um trabalho conjunto que busca fazer o quê? Que busca desenvolver nas crianças esta habilidade de analisar, refletir, de estabelecer relações lógicas com relação ao som das letras, com relação ao som das palavras, com relação ao som das sílabas. Olha aí, quem quiser fazer um conceito de consciência fonológica é só analisar as duas palavras. Já haviam parado para refletir nessas duas palavras? Tá aí, tá tudo aí. Lembra na semana passada que a gente viu a palavra escolher? E eu falei para vocês que dentro da palavra escolher tem um verbo que é colher. Você faz as suas escolhas e depois você colhe o resultado das suas escolhas. Vocês querem ver que bonitinho? É que a gente não para ficar olhando as palavras, dialogando com as palavras. Escreve aí no seu caderno a palavra colaboração. Vocês querem ver qual é o sentido amplo da palavra colaboração? Grifem no finalzinho da palavra colaboração. Eu estou fazendo um nível intrasilábico.
com vocês, palavra dentro de palavra. Daqui a pouco a gente vai ver a importância disso dentro da alfabetização. Grife no finalzinho a palavra ação. A ação remete a quê? Eu estou em ação, estou em movimento. Não é uma coisa, uma imagem que a gente fala, a pessoa está numa ação. Você imagina que ela esteja se movimentando, tá? Esse movimento pode ser um movimento físico, como pode ser um movimento cognitivo. Será que é por isso que cognição tem uma palavra bem parecidinha com ação no final? Tá, peguei vocês! Ação é uma ação física, mas também pode ser uma ação cognitiva. Pensar, estabelecer relações, tá? Azul claro. Quando essa criança fez isso, é azul claro. Ela fez o quê? Ela estabeleceu uma relação e criou aquele conceito e relacionou o azul claro como sendo um atributo da blusa da mãe. Um conceito feito por ela naquele momento. Uma outra criança, nessa mesma situação, poderia dizer assim, a blusa da minha mãe é azul escura, mas as relações que ela está fazendo agora está comparando o azul da blusa com outros azuis mais claros que ela já viveu, que ela já conheceu. Isso é uma ação cognitiva, tá? Quem é que é capaz de pensar? O sujeito cognoscente, tá? Vamos lembrar a frase, a fala da Emília Ferreira? Mão. Atrás da mão que escreve. Pensa aí da escreve no sentido daquele investimento no traçado. Só no traçado, tá? Pensa no investimento do treino motor, da coordenação motora fina. Atrás dessa mão que mexe aí, tem um sujeito que pensa, ó a ação cognitiva aqui, ó. Ó o movimento cognitivo. Analisa, reflete, estabelece relações, conclui, levanta a hipótese, tá? Esse sujeito pensa e por isso aprende. Ele não aprende porque a mão amoleceu. Ele aprende porque ele analisou, refletiu, pensou. Isso é mudança de paradigma, isso é mudança de concepção. Quando nós mudarmos a nossa concepção, automaticamente algumas coisas que a gente faz passam a incomodar. Ou a gente vai dar a gente vai ressignificar as coisas que a gente faz. Por exemplo, quando você der uma linha de aluno, de letrinha A para o aluno fazer, você sabe que ele está aprendendo ali conhecimento empírico, ele está aprendendo traçado. Mas você já vai ter muito claro que quando ele aprender a traçar o B, isso não quer dizer que ele sabe o conceito, o fonema, o som que o B produz. Essa lógica, essa clareza de objetivo é importante para a gente tratar os conteúdos e ajudar essas crianças a avançar. Tá? O que é consciência fonológica? É a arte, a ciência de refletir, de analisar em conjunto com o parceiro mais experiente, estabelecendo lógicas com relação ao som. Som das letras, som das sílabas, som das palavras, som dos enunciados. Tá? Consciência fonológica é uma habilidade, e tudo que é habilidade a gente desenvolve. A Beth, que tinha um grande potencial de locomoção, lembra disso? Eu, Beth, tenho um potencial de locomoção. Eu mexo, eu ando. Nesse meu potencial de locomoção, eu consigo sair do ponto X e vou até o ponto Y. Tá certo? Eu tenho esse potencial preservado de locomoção. Para dançar, é preciso a gente se movimentar no espaço, se locomover no espaço. Pergunta. A Beth pode ir para o salão? Pode e vai, viu, gente? Pode e vai. A Beth dança? Eu danço. Agora a pergunta é, a Beth dança bem dançado? Não. Eu não danço com competência. O que é competência? É dançar bem dançado. Não é saber fazer. É fazer bem feito. E se
eu que tenho esse grande potencial aí de locomoção, tivesse desenvolvido em conjunto com o professor, que me ensinasse a melodia, sentir a melodia, me ensinasse o ritmo, os passos. E se eu tivesse desenvolvido habilidades de dançarina, eu dançaria com competência? Dançaria com competência. Veja que não me faltou potencial de locomoção. O que me faltou foi desenvolver habilidades de competência. E essas habilidades dançarinas, elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser desenvolvidas. Percebem? Então, agora uma frasezinha do Piaget para incomodar um pouquinho mais vocês. Tá? O que é inteligência dentro desse conceito piagetiano? Para a gente falar, eu vou pegar uma fala do Piaget que diz assim: nasceu gente é inteligente. Olha que legal. Essa é uma fala dele. Nasceu gente é inteligente. Então, ele está dizendo, ele está afirmando, e ele conseguiu aprovar isso na comunidade científica, que inteligência é herança genética. Inteligência é herança genética. Tá? Sabe a herança genética de quem? De todo mundo que é gente. Você é gente? Você é inteligente. Todo ser humano é inteligente. Tem potencial de aprender. Só que diferente do senso comum, tá? O conceito de inteligência do senso comum é aquele que já sabe tudo. Então, quando você vê uma pessoa assim, você fala, nossa, você viu como ela é inteligente? Você viu aquele cara? Meu Deus, como ele é inteligente. Essa é a inteligência no senso comum. No conceito científico, inteligência é potencial para aprender. Não é aquele que já sabe, mas é aquele que tem condições de aprender. Olha o potencial genético. É aquele que tem condições de aprender. Todo bebê cresce e se desenvolve na mesma forma? Não. Mas todo bebê tem um potencial biológico para ganhar peso, crescer, se desenvolver. Sim ou não? Sim. Agora, esse bebê que nasceu com este potencial, para que a cabeça aumente, para que o tronco aumente, para que ele ganhe peso e tudo mais, e se ele não for bem nutrido? Ele vai desenvolver uma doença que chama raquitismo físico. Existe criança com raquitismo físico? Existe, porque não foi bem nutrida. Se existe raquitismo físico, permitam que, por analogia, a gente pense que também pode existir raquitismo cognitivo. Pode ou não pode? Nascemos com esse potencial para aprender. Nasceu gente inteligente. Quer dizer, pode vir aprender. Tem condições de aprender. Mas se isso não for trabalhado, se isso não for desenvolvido, pode comprometer. A Beth tinha potencial de locomoção, mas quando ela teve que dançar, a situação, o problema era dançar. Ela não fez com competência, porque ela não tinha desenvolvido as habilidades. Vai trazendo tudo isso, vai pondo aqui, vai levantando poeira, vai questionando algumas coisas que você acredita. Eu me lembro da primeira vez que eu peguei uma primeira série. Isso foi em 1983. Eu fiquei muito preocupada. E aí, um dia, nós estávamos professores, isso era por volta de março, finalzinho de fevereiro, começo de março, eu disse, e se as crianças não aprenderem? Porque no primeiro aparece muito, não aparece? Nossa, como aparece. Vocês já viram que do terceiro para o quarto ano não aparece muito o que ela aprendeu no terceiro? Gente, mas no final do primeiro ano, por segundo ano, como aparece, cara? Cacilda como aparece.
E aí eu estava muito preocupada. E aí uma professora que há anos alfabetizava disse, fica tranquilo, depois de agosto as crianças estalam. Eu tenho até no meu canal uma fala que eu fiz, que fala da pedagogia do estalo. E aí a dona Ana disse, fique tranquila que em agosto estalo. Cara, eu queria contar o mês assim, março, agosto. Eu queria que agosto chegasse, Tá? Eu esperei o tempo. Olha a pedagogia do espontaneismo, esperando que aquilo acontecesse. Não precisa esperar agosto. Não precisa. Você pode mexer nesse tempo, você pode mexer nesse fluxo. E dentro, vamos voltar um pouquinho? Dentro desta concepção de que a alfabetização é conceitual, então demanda análise e reflexão, qual é o investimento que o professor vai fazer? Consciência fonológica. O que é consciência fonológica? Essa habilidade. Essa habilidade de manipular o som. Mas não pensa manipular só no físico. Manipular aqui, ó. Estabelecer relações aqui, ó. É manipulação cognitiva, é ação cognitiva. Então, as crianças, nesse trabalho de consciência fonológica, ela vai aprender a desenvolver saberes para poder trabalhar e manipular cognitivamente esse som. Tá? Eu tenho uma aluna na minha sala que chama Mônica. E a gente vai fazer uma lista de palavras que o nome é fruta. E ter a Mônica na sala, ter amor da Mônica na sala, ter lá na lista de palavras, na lista de nomes, Mônica escrito. De repente está lá, as 2 primeiras letras da sílaba mo destacado. Vai me ajudar a tomar decisão. Como é que eu faço o mo do morango? Veja que eu vou manipular, eu vou trazer esse conhecimento do mo da Mônica que eu trago para cá. Eu não preciso ter feito a barriga, o cachorro, o dado, a faca, o gato, para chegar lá no M do macaco. Não existe essa linearidade. O conteúdo, o conhecimento, a gente garante essa concepção de todo. Tá? Sem fragmentar, sem acumular, sempre refletindo. E as crianças vão criando esses seus saberes e validando. O que é consciência fonológica? É uma habilidade. Pronto. É uma habilidade do quê? De manipular os sons. Quais sons? Das letras, das sílabas e das palavras. Sim? Sim? Então tá. Deixa eu saber qual que é o próximo slide aqui. Eu acho que é o vídeo, não é ainda não, né? Vamos ficar aqui mesmo, vamos ficar nesse aqui ainda. Agora vocês vão ver a apostila da Karina, cara. Vai ficar muito bom agora. Tá? Quando a gente fala em consciência, é um todo. Tá? É uma capacidade de refletir nesse todo. Mas didaticamente, é só uma questão didática, a gente vai falar que essa consciência, ela tem níveis. Só por uma questão didática. É que nem o conhecimento. O conhecimento é um todo único. O que a escola fez? A escola didatizou o conhecimento. Então, ela fez assim, esse conhecimento é de língua portuguesa. Esse conhecimento é de matemática. Esse conhecimento é de ciências. Tá? Essa didatização de dividir o conhecimento em disciplinas, hoje a gente fala componentes curriculares, isso é uma estratégia de estudo. Mas o conhecimento, tanto é que a interdisciplinaridade e a transversalidade chegou justamente por quê? Porque a escola foi fragmentando tudo, acabou perdendo sentido. Então, vamos interdisciplinar, vamos relacionar esse conhecimento, porque a natureza do conhecimento é um todo único. Ele tem um significado ali. Não, as partes existem, mas elas só têm sentido se elas estiverem conectadas nesse corpo. Percebem? De que me serve o dedo fora da mão, de que me serve a mão fora do corpo. Então, eu não posso perder a natureza do conhecimento, que é um corpo único.
Então, quando a gente vai, agora que a gente vai falar dos níveis dessa consciência fonológica, isso é uma estratégia didática, tá? Para organizar o trabalho pedagógico, só para isso, tá? Mas acontece em termos de consciência, em termos de análise e reflexão, e isso acontece junto, acontece num momento único. Mas para nós, porque a gente sistematiza, a gente organiza aquilo que a gente quer trabalhar, a gente tem essa sistematização, então a gente vai falar em níveis da consciência fonológica. Tudo bem? Alguém aqui já ouviu falar desses níveis da consciência fonológica? Ainda não? Eu não, Beth. Não. Então vamos lá. Depende muito do autor com o qual você está trabalhando. Tem alguns que vão falar em o nível da palavração, da palavra, o nível da sílaba, Nós vamos trabalhar com a mesma concepção que o MEC desenvolveu quando fez o PENAIC, e que está também embasando a BNCC. Tá? Então, a gente vai falar dos 6 níveis da consciência fonológica, do trabalho pedagógico. Deixa eu falar bem isso. Tá? Beth, esses níveis, existe uma hierarquia neles? Tá? O que a minha experiência mostrou é que o trabalho precisa ser apresentado de forma hierárquica. As atividades precisam de forma hierárquica. Por quê? Porque tem um determinado tipo de atividade que ela é mais complexa. E ele não vai memorizar nada, mas ter desenvolvido habilidades anteriores vai ajudar essa criança nesse outro nível. Tá? Então, quando a gente fala dessa hierarquia, é para que o professor possa, de repente, organizar por onde eu começo no trabalho, para que quando a criança for manipular uma determinada questão da sílaba ou da palavra, ela já tenha desenvolvido outras habilidades que são importantes. Tá? Então, existe um encadeamento onde uma habilidade vai sustentar o desenvolvimento da outra, essa outra vai sustentar o desenvolvimento da outra, tá? E isso é tão importante que hoje a gente fala em sequência didática, justamente por quê? Porque uma habilidade sustenta o desenvolvimento da outra, tá certo? Então, os 3 níveis da sequência que a gente vai estar falando. Não é hipótese, tá? Não é hipótese escrita, não tem nada a ver com hipótese silábica, quer dizer, tem a ver, mas não é o momento de estudar isso agora, de fazer essa relação com as hipóteses. Os níveis da consciência fonológica, manipular as sílabas no nível da consciência silábica, não é hipótese, é nível da consciência fonológica, nível da consciência fonológica, nível silábico. O nível intrassilábico. Ô, Beth. Oi. Volta um pouquinho no primeiro nível. Nível silábico. A gente já vai ver o que nós precisamos fazer para que as crianças manipulem os sons no nível silábico. Porque é tudo consciência fonológica. E consciência fonológica é manipulação de som. Não esquece isso. Então, a gente vai ajudar essas crianças a refletir, manipular, pegar a sílaba e analisar, e levar de um lado para o outro, papapá. Tá certo? Então, nível silábico, hierarquicamente falando, para organizar o trabalho pedagógico. Tá? Isso funciona, gente, muito bom. Isso ajuda muito. Você não vai precisar esperar agosto. Tá? Depois, o outro nível é o nível intrassilábico. E, hierarquicamente falando, um dos níveis, o nível mais complexo, da sequenciação fonêmica. Olha que palavrão? Sequenciação fonêmica. No nível silábico, você vai explorar o som exatamente de que forma, tá? Por onde você começa, tá? Começando, dando para as crianças, analisando com elas, provocando o pensamento delas, no sentido que elas percebam que os enunciados da língua portuguesa, quer seja falado, quer seja escrito, eles são compostos por palavras. Tá? Então, vejam,
Eu gosto de fazer isso com as crianças, apresentando o meu nome primeiro, eles fazem análise do meu nome, para ver, depois eu peço que eles analisem o nome deles, depois a gente faz até mural, para ver quem tem mais nome, mais pedacinho nos nomes. Então, por exemplo, meu nome é Elizabeth Cristina de Oliveira Jesus. O que é bacana é que quando eu vou fazer isso com as crianças, que eu gosto muito do nome, eu escrevo Elizabeth numa tarja, depois eu escrevo Cristina na outra, depois eu escrevo Oliveira na outra, depois eu escrevo D na outra, Elizabeth Cristina, não, põe o D primeiro, Oliveira, depois o Jesus. Então eu tenho 5 pedacinhos. Elizabeth, Cristina, D, Oliveira, Jesus. Eu tenho 5 palavras para compor o meu nome. E aí eu vou compondo meu nome na frente para eles. Esse é o nome completo da professora, esse é o nome que eu tenho no meu documento, tá? Então, vamos lá. Vamos falar, eu vou falando meu nome, vocês vão levantando o dedinho. E agora, vale falar devagarzinho. Vale levantar o dedinho. Vale fazer associações com palito. Pensa numa foto. Eu, como não tinha muito tempo para estar preparando muitos desses artifícios, eu sempre contei com o dedo das crianças. É com dedinho, com dedinho. Vamos ver então, como é que fica o nome da Probete, quantas palavras tem no nome da Probete. Então, vamos lá. Elizabeth, Cristina, de Oliveira, Jesus. Tá? Então, o meu nome tem 5 pedacinhos. Daí eu tinha lá o mural. Onde é que eu vou pôr o meu nome? Na coluna onde tem 5 pedacinhos, 5 palavras. E aí depois a gente explorava alguns nomes deles juntinho e acabava. Isso levava uma eternidade para fazer o mural, para eles verem que o nome deles tinha várias partes, não várias partezinhas, né? Várias palavrinhas, tá? A consciência, essa exploração de palavras, tá? É o que vai sustentar as crianças depois na hora da segmentação, quando a gente for fazer uma atividade mais centrada, para eles segmentarem as palavras. Mas isso é para daqui a alguns dias o nosso encontro, tá? Então, explorem bastante essa questão de que existem palavras e que essas palavras formam alguma coisa, tá? Então, criem pequenos enunciados. Maçã é uma fruta, vai inventando assim, pensa que as crianças contem, quantas palavras tem, quantas palavras tem, quantas palavras tem, tá? Isso tudo está acontecendo no nível silábico, e vocês já vão saber por que é nível silábico, tá? Uma criança que está na hipótese pré-silábica, se a gente não trabalhar com consciência fonológica o mais rápido possível, essa criança não avança. Então, às vezes, o que a gente faz? A gente fica trabalhando o alfabeto, eu não estou dizendo que não é para trabalhar. A gente fica investindo no nome do alfabeto, e no alfabeto lacunado, uma série de coisas. Isso precisa acontecer. Mas muitas vezes a criança tem um repertório lindo, conhece todas as letras do alfabeto e é pré-silábica. Vocês já viram esse tipo de situação? De criança que vai escrever, por exemplo, a palavra cachorro, e aí ela põe M, J, e põe todas as letrinhas do alfabeto, tudo redondinho, tudo bonitinho, tudo certinho lá. E aí você fala, você conhece as letras? Você conhece o nome do seu dedo? Conheço. E que nome é esse? Ah, esse é M, esse é D, esse é J. E o que está escrito aqui? Cachorro. Que é o que se pediu para saber, tá? Então, não estou dizendo que isso não é importante. Isto é uma habilidade também. Conhecer as letras, taçar as letras, nomear as letras, reconhecer as letras do conjunto, tá? Mas existe também a habilidade da consciência fonológica. E essa habilidade da consciência fonológica é que vai ajudar as crianças a percorrer este caminho da hipótese pré-silábica para silábica, alfabética, até ela conquistar a base alfabética, que é entender que o que a gente escreve, que a gente põe no papel, não é o pedaço da sílaba, mas é as letras que compõem aquele som, aquela sílaba, aquela palavra. Tá certo? Em qual nível nós estamos? No nível da consciência silábica. Por onde devemos começar? Explorando com as crianças a existência das palavras, tá? Então, brinque muito com isso. Pode pedir para ela, por exemplo, num dia ela faz o nome, no outro dia você fala assim, agora você vai pegar aí o seu nome
E o primeiro nome, todo mundo que tem o primeiro nominho vai pintar de verde. Mas só o primeiro nominho, então eu pintaria só a Elizabeth. E é lógico que a gente vai estar ajudando essas crianças e tudo mais. Tudo bem até aí? Tá? Primeiro investimento da consciência fonológica. A criança vai refletir e analisar que existem palavras. Tá? Por isso que é importante você pôr desenho e palavras e pedir para ela, circule onde está escrito, de repente ela vai circular as palavras do jardim, não o desenho do jardim, explore o máximo que vocês puderem nesse sentido. Tá? Caminhem dentro desse nível de silábico para a consciência silábica. Consciência da sílaba. Então, a consciência da palavra, e eu vou diminuindo o campo até chegar na consciência da sílaba. Qual é a indicação que a gente faz? Falar devagarzinho. Tá? Então, vamos lá. Eu vou escrever, por exemplo, eu vou escrever a palavra agenda na lousa com as crianças. Tá? E aí, todo dia elas escrevem agenda, eu coloco a agenda na lousa, e ela fala assim, hoje nós vamos escrever a palavra agenda, só que antes eu quero que a gente pense um pouquinho nessa palavra. Eu quero que vocês me ajudem a tomar algumas decisões. Tá? Primeiro, vamos ver quantos pedacinhos tem esta palavra? É falando devagarzinho. A Thelma Weiss fala muito isso. Falar devagarzinho. Tá? Tem uma professora que ela fez a boquinha em EVA. Sabe quando faz os lábios assim? Cada criança tem um saquinho de boquinha. Então, quando ela contava, as crianças iam pegando as boquinhas do lado de dentro. Usem a criatividade de vocês. Tá? Façam um risquinho no caderno, para cada risquinho, para poder contar ao pedacinho. Conta no dedinho. Eu sempre contei no dedinho. E uma outra coisa, gente. Sonegar informação é crime. Tá? Tem um conhecimento que é o conhecimento social. Vocês lembram disso? Conhecimento social. Qual é a forma de eu aprender o conhecimento social? Transmissão. É tudo convenção, é arbitrário. Tem que ter alguém que conte para mim. Que aquela cor chama azul. Não adianta ficar... Um dia você vai construir o nome dessa cor. Para de ser tonto. Este conhecimento que ele dá nome, tudo que é nomear, tudo que é convenção, precisa se dar por transmissão. Por quê? Porque a natureza do conhecimento é natureza de conhecimento social. Olha para a Beth, olha para a Beth, olha para a Beth. Quantos tipos de conhecimento existem? A natureza dos conhecimentos. Conhecimento físico, conhecimento social e conhecimento lógico-matemático. Tem febre, que é otite, tem febre, que é virose, tem febre, que é pneumonia. O profissional, ele tem que conhecer a natureza da febre para tratar a febre. Febre, que é virose, um antitérmico. Só para dar uma controladinha. Febre, que é otite, um anti-inflamatório, já precisa estar entrando ali. E uma pneumonia é um baita de um antibiótico na vida. Veja que eu preciso entender a natureza do conhecimento. Os conhecimentos têm quantas naturezas? 3. Conhecimento físico ou empírico, depende do autor. Conhecimento social e conhecimento lógico-matemático. A consciência fonológica é um conhecimento lógico-matemático. Se dá por treino? Não. Se dá por transmissão? Não. Como é que faz isso? A criança tem que analisar, refletir, concluir, levantar hipóteses, se equivocar, corrigir, uma série de coisas. O traçado da letra, que tipo de conhecimento é? Físico. Como é que a criança aprende? Praticando. O procedimento, treinando a letrinha A, o traçadinho, ver o procedimento correto. Tá certo? E tem o conhecimento social. Como é que a gente aprende o que é conhecimento social? Por transmissão. Sonegar informação é crime. Tem que dar essa informação para a criança. Então, para os meus pequenininhos, eu falava, vamos contar os pedacinhos. E eu falava, cada pedacinho chama sílaba. Quando chega lá para maio e junho, eu falava, vamos contar a sílaba. Eles estão, já está ali.
Eles vão entendendo que essa emissão de soma de som que sai, que vem bom, está saindo 2 daqui, que essa emissão é sílaba. E eu falo, vamos contar sílaba, mas no começo é pelo dedinho. Tá? Então, vamos ver quantas sílabas tem a palavra agenda. No começo é quantos pedacinhos tem, depois você dá a informação. Quantos pedacinhos tem? Agenda. Tá? Muito bem. Falando só o primeiro pedacinho. Olha o trabalho de consciência fonológica acontecendo na hora da gente escrever a agenda. Na lousa, que é quando a gente põe lá o que vai fazer as coisas do dia. Qual é o primeiro pedacinho? Tá? Então, que letrinha que a Probete tem que pôr na lousa? Então, põe lá. Tá? Eu já escrevi a agenda? Não. Então, leia o que eu já escrevi. Daí tem aquela criança que eu mostro lá, já fala agenda. Mas não, eu estou querendo escrever a agenda. Eu não escrevi a agenda ainda, só coloquei o primeiro pedacinho. Levanta o dedinho. Qual que é o primeiro pedacinho? Olha aí o nível silábico acontecendo. Agora vamos lá. Qual que é o outro pedacinho? Gen. Tá. Fala só o segundo pedacinho. Gen. Vai provocando essa sonoração e tudo. Aí, vamos lá. Para fazer gen, quais letrinhas eu vou usar? Quem é que tem sugestão? O conhecimento é uma ação individual que se constrói coletivamente. Deixa circular a informação. Gente, o A eu já pus. E o A, a sala toda sabia o que tem que pôr. Agora, no GEM, com que letra eu vou usar? Para fazer esse G aí, tá? E o nome já vai ajudar, você vai provocar tudo isso. Agora, o G eu já pus. Quem começa, tem a coleguinha que começa com a letra G, você faz todos. Beth, você vai fazer isso na agenda inteira? Não, só na palavrinha agenda. Depois você escreve lá normal. Mas cria algumas situações onde a palavra é um objeto cognitivo. Objeto de reflexão. Tá? Algumas situações onde ele vai aprender a refletir sobre as decisões que ele tem que tomar para poder escrever. Provoca isso na vida dessa criança. Tá? Muitas vezes também, sabe o que eu chegava a fazer com eles? Eu gostava muito de fazer atibaia. Eu pegava a atibaia e dava o A para um, o Ti para outro, o Bá para outro, e ia dividir os pedaços ali. Eu falava assim, gente, agora eu vou escrever a atibaia. Quem está com o primeiro pedacinho aí? Aquele levantado. E cada dia você dá um pedacinho diferente. Provoca, vai criando, a gente cria esse tipo de situação. Tá? E aí a gente vai conversando com eles até eles tomando todas essas decisões. Tá? Então, o foco do nível silábico é a criança compreender, construir um conhecimento de que existem, que as palavras são compostas por pedaços, por sílabas. Quando essa criança desenvolve essa habilidade de sílaba, ela avança do pré-silábico para o silábico. Porque ela já vai ver que a abertura da boca comanda algumas coisas. Ela vai cometer um equívoco de acreditar que para cada abertura de boca ela vai usar uma letra. Mas a gente não está falando exatamente isso? Que nessa construção as crianças elaboram hipóteses, validam essas hipóteses, a gente questiona essas hipóteses, elas reformulam, elas abandonam alguns saberes e constroem outros. Tá? Então, muito falar devagarzinho, muito estabelecer a relação de um pedacinho com um palito, com o que vocês acharem, com boquinha de EVA, tá? Se esbaldem com as crianças nesse sentido. E junto com isso, letra do alfabeto, aprender o traçado da letra do alfabeto, tá? Dosem o tempo da alfabetização dessas crianças. Tá? Vai precisar de uma hora que essas crianças vão perder o traçado do B, faz o traçadinho do B lá. Vai precisar de uma hora em que você vai trabalhar a consciência fonológica de palavra, faz isso.
tem a clareza da natureza do conhecimento e como você vai tratar esse conhecimento, o que é físico, por treino, por memorização, por prática, o que é social, transmita, e o que é lógico-matemático, repita. Tá certo? Nível da consciência intrassilábica. Dentro da palavra consciência tem ciência. Eu fiz isso com vocês agora. É quando você explora com as crianças que dentro da vassoura tem vaso. Que dentro da casa tem casaco. Que dentro do casaco tem casa, desculpa. Que dentro da palavra mesada tem mesa. Essa é uma atividade que trabalha consciência fonológica no nível intrassilábico. O nível intrassilábico já é uma manipulação de sílabas para formar outras palavras. O professor alfabetizador, ele fala muito isso. Vamos falar palavrinhas que começam com E? Tá? Ó, Elizabeth começa com E. Que bichinho que vocês conhecem que também começa com E? Tem mais algum coleguinha que começa com E? Tá? Explorando o sonzinho do E. Tá? Isso tem nome. Isso chama recurso da aliteração. Para você trabalhar no nível intrassilábico, você vai explorar som inicial, som final, como a gente trabalha, né? João, vamos falar João devagarzinho? João. Qual que é a última sílaba? Eu vou escrever aqui na lousa. Me ajuda aí, João. Pega o seu crachá. Tira o primeiro pedacinho, que é o J com O. O que sobrar é o ão. Diz aí, que letras são essas? Vai circulando a informação. A gente gasta muito GUSP. Tem que circular muito, o professor tem que falar muito, tem que questionar muito, tem que dialogar, tem que problematizar. E aí, eu coloco um na lousa. Muito bem, agora eu vou ler um poema para vocês. Tá? Só escute o poema primeiro. Aí você lê, deixa eles se deliciarem com o poema. Daí você fala assim, agora eu vou ler o poema devagarzinho, e quando no poema aparecer uma palavrinha que também termina com ão, vocês batem palma. Porque daí eu sei que eu tenho que parar. Aí você tá lá, foi na padaria comprar pão, apareceu pão no seu poema lá, as crianças estão falando, pão. Umas vão bater porque a outra está batendo. Tá? Daí você fala assim, esta palavrinha termina com ão, mas a gente, olha, vocês só estão ouvindo, vocês não estão vendo a palavra? Como é que vocês sabem? Tá? Está explorando a rima com as crianças, tá? Explorar som inicial. Como é que chama esse recurso? Aliteração. Só para você poder dialogar com as contribuições da literatura pedagógica. Senão você pega lá um livro que está falando assim, olha, precisa trabalhar a literação. Você fica, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Né? A literação é um recurso, é uma figura de linguagem onde você explora o som inicial. Som final, você já sabe, que é rima. Tá? Fora isso, outros recursos, um desses é o que eu falei para vocês, palavra dentro de palavras. Agora, olha bem para mim. Professor, alfabetizador, de 6 aninhos, de primeiro aninho, a lista de nomes no começo do ano é só o primeiro nome. Por quê? Porque as crianças vão ver essa lista todo dia, você vai ler essa lista todo dia. Se precisar, divida a lista das crianças, das meninas e dos meninos, para a criança fazer inferência. Aqui está o nome das meninas, aqui está o nome dos meninos. Tá? A lista do nome das crianças não é um documento, um suporte que você coloca na lousa uma vez na vida. Você vai estar renovando isso. De repente, você vai destacar só a primeira letra, depois você vai destacar a primeira sílaba, depois você vai destacar o finalzinho. Você está mexendo, o ambiente alfabetizador, ele se renova. Não está naquela lista lá que você põe no começo do ano, depois quando você chega no final do ano, você tira, tem até aquelas tracinhas embaixo, de tanto que aquilo ficou eternamente lá. O sol bateu, descorou,
a tinta do lado de fora, onde está o seu cartaz? Ficou novinho. Não, renova, está renovando o mídia improvisador, você está levando esse material para explorar e tudo mais na sala de aula. Tá? Uma outra coisa que eu falei para vocês, aquela avaliação que eu fui falar com um menino que chamava João Henrique Matos, lembra? Daí eu peguei e falei assim para ele, vamos fazer uma lista dos animais, já que vocês visitaram o zoológico, que eles tinham ido no zoológico lá e tal. Eu falei, lá no zoológico tinha macaco. E ele escreveu quaisquer letras. Estava para esse lado. Mas quando eu provoquei ele para o Mado Matos, ele sabia escrever o nome completo. Eu falei, olha, aqui está Matos. Vamos falar devagarzinho. Matos. Ó, no seu nome tem Matos. Circula o Ma aí no seu nominho para mim. No primeiro momento só saiu o A. Eu falei, mas aí só tem o A. Qual a letrinha que tem que ficar perto para fazer? Você vai provocando. Eu estava numa situação de avaliação diagnóstica. Só estava eu e ele. Aí eu peguei e falei assim, qual é o bichinho que a Pro pediu para você escrever? Macaco. Macaco. Vamos falar só o primeiro pedacinho? Olha a criança manipulando. E eu fiz ela manipular. Eu provoquei a manipulação. Será que o Má do Matos ajuda você a escrever o Má do Macaco? Tá vendo a manipulação cognitiva? Tá certo? Explorar muito, 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 muito isso. Tá? Às vezes você coloca lá para as crianças os desenhinhos e os quadradinhos, a apostila que a Karina colocou hoje, aquelas atividades que a Karina pôs são todas atividades do nível da consciência fonológica. Todas aquelas atividades. Agora, eu preciso ter clareza para não dar atividade pela atividade. Porque a gente também já viu isso enquanto visitei sala de aula. Às vezes era uma puta de uma atividade que o professor podia ter explorado, cara. Sabe aquela atividade que você fala, nossa, dá para ir na lua? Tinha tudo ali. Mas aí, de repente, só circulou por meia letrinha, pintou a belinha e ficou por isso mesmo. Tá? Então, assim, muita exploração. A apostila que a Karina postou hoje são todas de consciência fonológica, aquelas atividades. Mas tenha olhos de ver para explorar tudo aquilo com as crianças. Tá certo? E o nível, que é um nível mais complexo, tá? Mas acontece no conjunto, é só para você falar assim, hoje eu vou trabalhar a sequenciação fonêmica, só para você ter clareza mesmo, tá? Nesse processo. A sequenciação fonêmica é quando a criança vai desenvolver este saber, esta habilidade, de que a ordem desses pedacinhos, essas letras, a ordem das sílabas desses pedacinhos, acontece determinado pelo som. Tá? É bem assim. Vocês estiverem presencialmente, ou agora vocês podem até provocar isso, mas aí vai precisar da ajuda da família. Saquinho de pipoca. Saquinho de pipoca é excelente. Saquinho de pipoca para guardar letrinha, o nome das crianças fatiado. Eu adoro fazer saquinho de pipoca. Eu colo uma imagem no saquinho de pipoca, colo uma imagem no saquinho de pipoca e dentro o nome da palavra, só que às vezes eu fatio as letras. Então, por exemplo, se está escrito, está desenhado a abelha no saquinho de pipoca, ou o desenho da abelha, dentro às vezes estão as letrinhas, daí eu ponho o A separado do B, separado do E, separado. Ela sabe que ali é o nome de animalzinho e sabe qual é o nome. Essas inferências, quando a gente for estudar hipótese de leitura, vocês vão ver que é fundamental estar fazendo agora. Tá? A criança precisa saber o que ela está escrevendo. Então, campo semântico, ela sabe que ali ela está escrevendo o nome do bichinho e tudo mais. Eu gosto também de fazer, às vezes, tirar o crachá das crianças, tá? O crachá eles usam muito no começo porque tem que ter o nome de memória. Por isso que eu falei que a lista lá no primeiro, invista no primeiro nominho para eles terem memória. Porque ter o nome de memória ajuda a saber que Mo de morango é o Mo da Monique, por exemplo, da Mônica, para manipular isso, ajudar. É um bom trabalho de reflexão com as crianças. E também é importante que você... Agora, pera, eu estava falando com vocês sobre...
Me deu um branco agora, peraí. Fala muito e depois perde o que eu tô falando. Você vê isso? Daqui a pouco eu lembro. Tá? Então, assim, do saquinho da pipoca. Aí você escreve o nome das crianças na lista, transforma de memória. Aí depois você pega o nominho dela, coloca lá tudo fatiado por letras, para ela ver que tem, não é botar em qualquer ordem. Tá? Tem a ordem certa. Gabriela. Tá? Eu não posso colocar o A antes do G. Então, você vai fazendo todo esse trabalho de sequenciação fonêmica com eles. E os textos fatiados ajudam a entender palavras. Os textos fatiados ajudam a entender a sequência das letras. O texto fatiado por sílaba ajuda a entender essa formação silábica. E aí, as crianças têm que fazer a formação. Tá? Eu lembro de uma atividade que eu estava fazendo, era Gabriela. E aí, eu provoquei, eles tinham que formar as letras dos nomes, mas agora não os dele, porque o deles eles já sabiam. Aí eu troquei os saquinhos. Então, por exemplo, o nome o saquinho onde estavam as letras, as sílabas da Gabriela, as letras da Gabriela, foi dado, por exemplo, para Patrícia. E eu chegava e falava, olha, esse nominho, Patrícia, que você está recebendo é o nome da sua amiguinha, é o nome da Gabriela. As letrinhas estão aí. Tá? Você vai fazer a Gabriela. Eu já sabia que a Patrícia, por exemplo, sabia formar as sílabas canônicas, que é consoante vogal. Gá é consoante vogal. Propositadamente, eu tirei o R de dentro do saquinho. E quando ela foi formar, eu sabia que ela ia formar e ia ficar muito contente com a Gabriela. Eu tinha certeza que ela ia dar conta disso. E eu queria desestabilizar essa menina, para ela perceber que existiam outras formações de sílaba. Gabriela, ou Bri, é consoante, depois vogal. Oi. E Nutrícia também é a mesma situação, né? É a mesma situação. Mas Patrícia, ela já tinha de memória. Você entendeu? Entendidas, não tinha memória, né? Aí, a hora que ela formou Gabriela. Eu falei, vamos ler? Gabriela. Eu falei, daqui a pouquinho eu vou chamar a Gabriela aqui, para ver se o nome dela é assim mesmo. Você tem certeza? Tenho. Mas como é que você sabe? Não está faltando nenhuma letrinha? Mas não estava mesmo, porque eu tinha tirado o R. Olha no saquinho para ver se não está faltando nada. Provocando todos os sentidos. A gente tem que ser uma provocadora de pensamentos. Eu falei, olha o saquinho, eu acho que você esqueceu uma letrinha. Não, o saquinho está vazio, eu usei toda a minha oferta. Então, meu nome é Elizabeth. Vamos chamar a dona do nome. Gabriela, vem cá. Gabriela não fala. Mas tá, seu nome tá certinho, eu tô faltando uma letra. A Gabriela tinha o nome dela de memória. Tá faltando. Ih, mas não conta qual. Ih, tá faltando. Será que você não tirou do saquinho? Ah, não, o saquinho tá vazio. Aí eu falei assim, ô, Gabriela, em qual sílaba que tá faltando letras? Ela tinha essa informação para fazer circular. O nome era dela. É lugar? Não, tudo isso é consciência fenológica. É no BRI? É no BRIPRO. Sério que é no BRI? É, mas não conta que letrinha. Então, vai lá terminar a sua atividade e deixa agora que nós vamos descobrir que letrinha que é. E aí você vai buscar lá do Patrícia, do outros, até chegar ali. Tá? Então, não é botar o R em qualquer posição. Porque eu poderia dar o R para ela e falar, o nome esse é o R que está faltando aí. Tá? E ela põe no final da Gabriela e daí? Não é no final, depois do A. Tem a local certo. Porque tem criança que quando você dá a letra, põe em qualquer lugar. Pronto, essa letra faz parte desse nome? Pronto, põe em qualquer canto. Você vai ter que provocar toda essa questão. Por que está ali? Por que tem que entrar ali? Se tirar, como é que fica? Se eu colocar... há pouco eu disse para vocês, o H não tem som no início, mas o H tem som no meio. Se tirar, faz falta. Tá bom? Os 3 níveis da consciência fonológica. Tá? Para você organizar situações. Quando essa criança
Começar na sequenciação fonêmica é quando ela está conquistando a base alfabética. Seria lá a hipótese alfabética dela. Tá? Uma coisa determina a outra no sentido do professor poder acompanhar. Desenvolvendo a consciência fonológica, essa criança vai avançando nas suas hipóteses de escrita. À medida que ela vai tendo a consciência da sílaba, ela avança do pré-silábico para o silábico. A partir do momento que você vai questionando ela, por exemplo, que o má do matos é o mesmo mato e ela só pôs o A para fazer macaco, por exemplo, mas por que você escreveu macaco, má, só com A? E o matos tem mais de uma letra junto com A. Ela vai avançando para pensar a qualidade dessas letras, do silábico com valor, e ela vai. Tá? Quando você vai sequenciando, ela vai chegando em determinado momento que ela conquista a base alfabética, porque ela desenvolveu esta habilidade, consciência fonológica. Bacana? A gente vai para o Arthur daqui a pouquinho, mas me digam como é que vocês estão. Com relação a esse investimento, o que tem que fazer na sala de aula? Se tiverem com o celular perto, eu não sei se vocês estão com o celular ou não, podem abrir a apostila que a Karina socializou. Vejam algumas coisas de consciência fonológica, objetivo, né, em algumas dessas atividades. Beth, Oi. Ó, eu achei super importante essas colocações que você colocou, dessas 3 etapas, porque quando a gente ouve muitas vezes falar de consciência fonológica, a gente pensa só no som das letras, e não tem essa visão dessas 3 fases, de como trabalhar nessas 3 fases, né? Então... Eu orientei essa diretora, porque ontem ela estava muito nervosa, ela não pôde entrar hoje, e ela falou assim, eu vou orientar minha professora a ensinar o som das letras. Se quem ensina o som das letras não souber fazer o som das letras, isso é método fônico. Você vê que a consciência fonológica não é um método? É uma habilidade que você desenvolve, Cris? Ficou claro isso hoje para você, né? Sim, sim, e assim, e trabalhar com essa questão do som das letras nessas aulas remotas é quase impossível, porque a criança não está ali próxima de você. Então, para eles terem essa compreensão é muito mais complicado, né? Exatamente. Você pode, numa aula remota, por exemplo, combinar com ela que cada vez que você falar devagarzinho, ela faz um risquinho no caderno. Sim. Né? Eu normalmente trabalho com as sílabas, eu trabalho com os dedinhos também. Então, eu coloco próximo da boca e eu falo, olha, quantas vezes, perceba o som que está saindo da minha boca, quantas vezes eu abri a boca para falar essa palavra. E aí a gente vai mostrando pelo dedinho mesmo. E eles conseguem pegar. Então, mas o que eu disse para ela, ela falou assim, olha, eu vou pedir que ela fale todo dia, seria uma atividade diária. As crianças vão falar o nome das letras, A, B, C, D, e depois ela vai ensinar as crianças o som. Abacadafago. Falei, olha, isso é método, falei para ela, tá? Eu não discuto método. Mas para ensinar isso, o professor tem que saber. E não é só saber produzir o som. Ele tem que saber a posição da língua, quais são as letras que são nasal, quais são as orais, quais são os palatares. E a gente sabe tudo isso. Não. Tá? Consciência fonológica, desta forma que a gente está vendo, é possível, produz. Eu não estou dizendo que você não possa, num determinado momento, chamar essa criança, mas que loucura essa criança ter que falar o alfabeto inteirinho pelo fonema? Falei, será que isso é necessário? Será que isso vai garantir algumas coisas? Tá? Beth, e para eles também é muito confuso, né? Porque às vezes vem de uma educação infantil onde não é trabalhado essa questão do som das letras. Trabalha o alfabeto, as letras. E aí você entra com isso sem ter muita base, na cabeça da criança vira uma bagunça, né? E agora, o que é muito bacana que você colocou, e que eu acho que isso é uma limpeza que a gente precisava fazer à medida que a gente vai multiplicando. Consciência fonológica não é método. E muita gente entende que trabalhar consciência fonológica é ensinar o som das letras para as crianças. Entende? Sim? Exatamente. E quer que eu fale uma coisa para você? Tem coordenador pedindo para trabalhar consciência fonológica
e da comunicação falando o som das letras. O som das letras. Ainda que isso esteja no pacote, isso é método, a gente não discute método, não discute método. Para mim, o melhor método é aquele que dá certo, mas não é andar certo porque a criança aprendeu a ler e escrever. Eu também aprendi a ler e escrever com cartilha. É um aprender a escrever com qualidade. Lembra que vocês falaram para mim o que é artigo? Falaram tudo certinho, artigo é ficar recitando ali para mim. Definido, indefinido, e quando a gente foi discutir uma situação de escrever isso numa produção de texto, enrolou meio do campo, tá? Então, é com qualidade. Esse método tem que produzir qualidade. Tá? E o que a gente sabe é que o método sozinho não dá conta disso, porque vocês viram isso na década de 50, a guerra dos métodos. Tinha dos mais variados, era um cardápio recheadíssimo. Garantiu sucesso na década de 60? Não. Tá? Então, antes de falar de método, é melhor mexer aqui, ó, com a concepção do professor. Tá? Instrumentalizar, validar, discutir e acreditar que esse professor bem formado, ele sabe trabalhar na sala de aula. No lugar de ficar fiscalizando esse professor na sala de aula, leva uma KTPC, onde discute, onde forma, onde traz orientações, onde analisa atividades. A gente vai analisar algumas atividades aqui. Faz isso e diz assim para ele, coragem. Você está bem preparado, agora falta coragem. Vai lá, seja audacioso, arrisque. Porque quando vocês mesmo no grupo discutiram, a Juca ali já não estava no grupo ainda, vocês discutiram esse tempo atrás aí no grupo uma criança que tinha medo, e aí ela não arriscava, ela não queria. Porque às vezes em que se arriscou, passou por situações vexatórias, passou por sentimento de fracasso, e aí isso tudo não foi devidamente trabalhado, efetivamente acabou causando um bloqueio. Bem preparadinho, é hora da gente olhar e falar assim, coragem, vai lá. Força, moçada, vai dar certo. Tá bom? Mais alguma colocação? Vamos ver um pouquinho do Arthur? Tá? Não vai dar para a gente ver o Arthur inteirinho, mas a ideia é só provocar um pouquinho, lembrando que ainda hoje, eu vou colocar para vocês todo esse material lá no grupo, e aí, quando puderem, assistam o vídeo, porque como está em PowerPoint, e o vídeo já faz parte, só vocês clicarem no próprio slide, que vocês já caem direto no vídeo. Quando puderem, assistam o vídeo todo. Combinado? Então, vamos lá. Combinado. Olá, pessoal. Estamos aqui hoje num dia muito especial e eu diria que fundamental a gente trazer materiais como esse para a educação no Brasil, para a alfabetização. Então, aqui com o nosso querido professor Arthur Gomes de Moraes, que vai começar contando para a gente como que foi o interesse, o início da história com a alfabetização, dentro da psicologia, enfim, e já vai nos dar um pouquinho disso. E depois a gente tem perguntas bem boas que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito. Então, aproveitem esse momento precioso de estudo gratuito que vocês estão tendo aí nas nossas redes, nos nossos canais. Agradeço muito, professor Arthur, por ter aceito o convite. A gente veio de Porto Alegre para o lançamento deste livro. Então, o professor Arthur está com uma obra preciosa, falando de consciência fonológica, fazendo toda uma revisão espetacular desse livro, depois a gente deixa as referências. Joia? Joia. Você perguntou como começou o meu interesse por alfabetização. Na verdade, eu fui fazer psicologia porque eu tinha convivido com pessoas no mestrado em psicologia cognitiva do Recife, que se criaram na Federal de Pernambuco. Eu tinha convivido com pessoas que eram da área da educação, que iam justamente estudar Piaget, Bronner, etc.,
querendo fundamentar o seu trabalho. Eu fiquei encantado com a ideia de que é preciso saber como o aluno aprende para ensinar melhor. Graças a isso, um princípio construtivista que eu abracei muito cedo, aos 16, 17 anos, e coincidiu de eu conhecer os trabalhos de Paulo Freire. Então, a minha entrada no campo da alfabetização foi mais através da alfabetização de jovens e adultos. No primeiro ano de faculdade, eu inventei de ser instrutor do Mobral, aquela coisa horrorosa, e querer fazer subversão, querer fazer pedagogia Paulo Freire dentro da sala de aula do Mobral, né? Foi muito enriquecedor, amadureci bastante e conheci muito o que Paulo Freire tinha produzido até então. É só a partir do meio do curso de psicologia que eu me interesso por alfabetização de crianças, e já na minha pré-especialização eu fui fazer o meu estágio, minha tesoura, uma pré-escola, escola só recebia criança até a pré-alfa, e a partir daí eu não abri mais mão de pensar no beabá, né? Eu tenho um gênero que diz que eu vou morrer de ABC. Já que a minha preocupação é muito com a autorização. E ontem foi sensacional que o Neto fazendo aquela pergunta. Não sei se essa pergunta lá. O livro tem várias. O fato de eu ter tido, nesse período recente, netos começando a pensar em palavra escrita, aprendendo a ler e escrever, me permitiu registrar coisas que normalmente na sala de aula escapam, porque eu vou lá muito mais como ajudante do professor, pesquisador, do que alguém que pode pegar coisas mais incidentais, mais espontâneas. Né? Tem vários, no livro tem vários exemplos, né? Eu chamo de cenas, as cenas desses meninos falando o que sabem. Em outras publicações, além dessa, já vem insistindo na questão das propriedades do sistema de escrita alfabética, a importância da gente ter um ensino explícito dessas propriedades, retomando isso em questão de ensino. E a gente acha genial, lá na FACED, tem uma amiga muito especial, a Renata, que ela diz que textualizar essas propriedades parece tão óbvias, que quando a gente lê, foi uma ideia genial. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre essas propriedades para as professoras e por que é tão importante elas conhecerem. No livro anterior sobre a educação dos adultos, eu e uma colega, Thelma Leal, temos feito a primeira versão dessas propriedades. Quem conhece a obra, acho que é do 2005, deu uma versão prévia, primeiro ensaio. Esse tema das propriedades que alguém precisa dominar para compreender o sistema alfabético, ele remete à grande questão epistemológica de optar em tratar a escrita alfabética como sistema notacional, algo que requer um trabalho conceitual, compreensão, e que, portanto, se filia a uma visão de aprendizagem construtivista, ou continuar tratando o sistema alfabético como código que exige simplesmente isolar sons e decorar os grafemas correspondentes. Né? Os empresários que defendem método fônico dizem que isso é charlatanismo, que isso é baboseira, mas eu continuo acreditando que não. Se a gente quer superar um viés adultocêntrico, se a gente quer deixar de ver a criança como alguém que aprende exatamente como um adulto aprende um código, a gente vai ter que se dar conta que, antes de poder se beneficiar, sabendo os sons das letras, ou sendo ensinada sobre isso, ela precisa compreender que a escrita registra dados sonoros e não as qualidades. Então, não é porque o livro é pequeno, que a palavra livro vai ser menor do que a palavra casa, tá certo? Ela precisa saber que se escreve observando não somente os pedaços maiores, que são mais sílabas, mas os pedaços menores, que estão no interior das sílabas. Essas propriedades, elas têm, por um lado, questões de tipo conceitual, compreender o que é que o sistema alfabético nota, registra, e ela tem também questões convencionais. Eu escrevo da esquerda para a direita, eu escrevo de cima para baixo, eu não posso colocar quaisquer letras fora de ordem, e há também propriedades que são convencionais, qual é o valor sonoro de cada letra dentro da língua portuguesa, tá certo? Num país como o Brasil. Eu diria que a grande contribuição da psicologia da escrita para alertar para isso. Antes de pensar como adulto pensa, a gente vê que a criança precisa dar conta disso, é um processo evolutivo, gradativo, que ela vai só conseguir se beneficiar
e o ensino sistemático de relacionamento das emoções, ela chegou a cobrir todas essas propriedades. Né? Junto a essa concepção das propriedades desse sistema, tu também insiste na ideia de que as crianças não vão se alfabetizar, só estão expostas aos textos. Né? Traz muito a expressão ditadura do texto, que foi um pouco, eu acho, a questão que a gente passou aí no Brasil, uma ideia errônea, quando a gente começou a pensar no letramento. Hoje a gente faz uma volta, né, ao que é alfabetizar em contexto de letramento. Então, que estratégias a gente pode pensar a partir daí, nessa relação da questão do texto, de trazer o letramento, mas ao mesmo tempo pensando na alfabetização? A gente sempre tem a tendência de pendularizar, né? Sair de um lado para outro, certo? Sabiendo já mostrado isso na história da educação brasileira. Quando a psicologia chegou, ela chegou sozinha. Na mesma época, eu era assessor da Rede Psicologia do Recife, eu ontem até recuperei a riqueza que foi essa experiência, porque em 1986 a gente já fazia todo um trabalho de consciência fonológica com a Rede Pública do Recife. Graças a termos conhecidos trabalhos de, enfim, Peter Bryant, Jesus Alvindria, José Moraes, em função do programa de pós-graduação da psicologia cognitiva. Mas, ao lado dessas informações que chegaram sobre a psicogênese, sobre a grande falácia dos métodos tradicionais, fônicos, silábicos, porque eles têm uma concepção errônea, que a criança aprende simplesmente fazendo a sua criatura memorizando, a gente também viu chegar a pouco o conceito de letramento, ainda sem esse nome. A gente não falava de letramento, a gente falava da leitura escrita de textos do mundo real, textos significativos, abrir a escola dos textos do mundo no lugar das cartilhas que eram falsos textos pseudotextos. Nesse clima, a gente entendeu, então, uma clara oposição a esses métodos antigos que tinham um ensino explícito, memorístico, repetitivo, desrespeitoso quanto ao nível do aluno. E a gente tinha os linguistas, sobretudo, dizendo, olha, a linguagem é discurso. Os textos, a gente tem falado de gêneros ainda, é engraçado isso. Eu que sou velho é que vejo o que foi a evolução, certo? Mas a gente diz, não, tem que ler história, tem que ler notícia, você tem que ler receita na sala de aula, porque os são os textos reais do mundo. A partir daí se viveu duas soluções que me parece que foram muito insatisfatórias. A primeira, você chamou de ditadura do texto. Há pessoas que criaram, inclusive, a proposta de letrar alfabetizando. Essa proposta de letrar alfabetizando, ela sempre me deixou de orelha em pé, porque ela desconsidera que a escrita alfabética por si só é um objeto de conhecimento complexo que a criança tem que dominar propriedades, dominar convenções, para poder chegar a ter autonomia ao usá-lo. Né? Então, o ensino do que é o sistema alfabético em si, as relações entre letras, o funcionamento do sistema, tem que ser no plano que a criança naturalmente aprenderia, convivendo somente com situações de leitura e produção de textos. Isso já se demonstrou na prática que não funciona. E os professores que eram loucos corriam para o armário e pegavam a cartilha da lei, a cartilha de qualquer cartilha para dar conta do que eles viam que era necessário fazer e estavam sendo previstos. Né? A outra questão é uma falsa visão do construtivismo de que o menino vai descobrir tudo sozinho. Deixa que ele avança. Certa visão. Eu acho que até hoje existem grupos, sobretudo no sudeste do país, que tem essa visão muito ortodoxa de que a criança trabalhando em duplos produtivos é que vai ensinar. Eu não tenho nada contra duplos produtivos. Eu só digo que no planeta inteiro não se pratica isso e as crianças avançam. Então, a opção por trabalhar em duplos produtivos, ela vem no bojo de uma proposta que praticamente não permite o trabalho coletivo ser também fonte de informação. E que não aposta no que é o fornecimento de informações pelo adulto. Eu fico impressionado com certos materiais didáticos submetidos ao uso do PNLD, da alfabetização do parceiro, de orientação bem ortodoxa nessa direção, eles deixam para trabalhar os sons da letra X na terceira série, no terceiro ano, porque o menino não tem cedo a oportunidade de ler isso. Né? Mas isso é a tradição brasileira. Eu acho que a gente, aqui em Recife, vivia o drama, de que eu falei ontem no lançamento, de como é que eu vou respeitar a criança e, ao mesmo tempo, adequar o ensino do que ela precisa.
A gente apostava, então, desde cedo, em fazer uma grande reflexão fonológica associada ao trabalho de letramento. E, quando o menino já estava um pouco mais avançado, aí a gente apostava que era sim preciso ensinar as relações entre letras e sons de maneira bem sistemática. A gente não queria que chegasse ao final do segundo ano sem ter um mínimo de autonomia para ler escrever sozinho. E aí tu entra numa questão do mínimo de autonomia, que é uma das perguntas que eu posso adiantar, que é a relação do tempo da alfabetização, que é uma questão polêmica, que volta, sai, enfim. A professora querida Margarida Soares já trouxe algo no seu livro que datar o tempo de alfabetização também é algo muito adultocêntrico e várias crianças disso. E aí, então, a gente entra nesse tempo para alfabetização, então, eu vou te trazer essa pergunta. Na questão, tu tens insistido muito, Arthur, eu te ouvi nos 40 anos da FACET, lembra? Lá no auditório da USP. Desde lá, tu já tem insistido na questão da gente começar um trabalho bacana de alfabetização e isso não quer dizer treino motor, enfim, a gente enfatiza isso na educação infantil. Então, eu queria que tu trouxesse para a gente, queria te aproveitar para falar desse tempo de alfabetização na educação infantil, para falar desse tempo de alfabetização que não é simplesmente que as crianças saiam do primeiro ano apresentando hipóteses silábicas iniciais, né? Estar alfabético não é estar alfabetizado, quem segue há bastante tempo sabe que eu trago essa questão, então eu quero que eles escutem de ti. Você tem 3 questões aí. A alfabetização começa, certo? Na educação infantil, ou pode começar. Quando a gente pode considerar uma criança alfabetizada e quanto tempo é necessário para que isso ocorra, ela tem autonomia. A minha experiência tem mostrado já, desde a alfabetização de minhas filhas, imagine aquele colégio progressista de classe média, os pais, mesmo sem ter casa própria, se esforçam muito por colocar os filhos ali, porque vai ser uma escola mais respeitosa e tal. Esse tipo de escola não tem fracasso escolar. As crianças se alfabetizam quase que naturalmente. Elas terminam a série de alfabetização do primeiro ano do dia com muita autonomia. Porque a maioria entra no primeiro ano já com uma hipótese avançadíssima. Agora, a escola dos meus netos, eu tenho acompanhado, ano passado, todas as crianças concluíram as 2 turmas de muito bom de educação infantil com hipótese alfabética, presente para os professores do primeiro ano. Né? Nesse cenário, a gente vê que é fácil a gente pensar que talvez não sejam necessários 3 anos para esses meninos terem autonomia de leitura e escrita no fundamental. Mas se for para a rede pública, e o seu pego documentos curriculares como a educação infantil brasileira, tá certo? As diretrizes curriculares, da última BNCC, depois a gente volta a falar sobre ela, existe um verdadeiro descaso com relação ao tratamento com tabu, que é assim que Sônia Kramer falava desde 2010, com relação à presença da escrita na educação infantil. Se for moda de leitura, de narrativa infantil, pode. Agora, refletir sobre palavras, brincar com jogos de ambiente cronológico, não. Você estaria roubando a ludicidade, roubando a infância, o paraíso perdido da criança. Eu mantenho a leitura de que não investir nesse início de reflexão, sobretudo aos 4 e 5 anos, certo? Tanto do mundo dos textos como das palavras, ajudaram a ter desigualdades sociais. O apartheid educacional que eu falo, as crianças de classe média estão muito bem na escola, e um sistema paralelo lento, com uma série de problemas continua nas redes públicas. Então, eu acho que o trabalho de reflexão sobre textos e sobre palavras ele tem que começar na educação infantil, para reduzir desigualdades sociais, inclusive. Mas a gente for ver, dentro das escolas de classe média, nenhum menino que está terminando o primeiro ano, quando eu digo nenhum, 90%, eles não leem e escrevem com tranquilidade, não falavam com transporte. Não precisa ser transporte, é branco, é bloco. É preciso pensar que existe sílaba complexa, sim, tá certo? Apesar da psicogênese ter negado isso, uma coisa é que para uma criança que está com hipótese pré-dilata, todas as línguas são complexas. Outra coisa é ver que para uma criança que já viu uma hipótese alfabética e escreve maleta, porta, escrever bordado, escrever, sei lá, braço, é complexo. Mas branco é complexo. Então, nas escolas de classe média, mesmo os meninos que chegam ao final do ano, bem no primeiro ano,
eles ainda precisam de todo um ano para consolidar essa relação letra-som. E para superar grandes problemas de ortografia, eu diria que até o terceiro ano, sabe? Eu vejo que mesmo o que a gente podia ver como uma consolidação que implica em velocidade, leitura, autonomia, isso requer chegar ao terceiro ano do ensino fundamental com um bom ensino sistemático, com um ensino cuidadoso, com um ensino ajustado. Quem está mais devagar precisa de mais ajuda, não pode estar fazendo a belíssima atividade que quem já está mais avançado. Eu me lembro que a gente lançou o Pacto Nacional pela Alfabetização, e a gente discutiu isso muito, foram 13 universidades públicas envolvidas. A gente era muito atacado pelos empresários da educação, dizendo que a gente queria alargar o tempo de alfabetização, que a gente queria que o ciclo de alfabetização durasse mais do que era necessário, que era possível alfabetizar uma criança de um ano. Mentira. Tem as crianças privilegiadas da classe média que estudam em escolas muito cuidadosas conseguem ter essa autonomia de leitura ao final do ano. É isso que eu queria dizer. Então, a ideia de ciclo, ela remete a esse processo que você disse. Não é para atingir uma hipótese lá para o alfabeto que uma criança resolveu a vida. Muito pelo contrário. Foi outro grande problema que se instalou no Brasil. Uma criança não está alfabetizada quando atinge uma hipótese alfabética. Marcos Schweitzer diz muito bem, ela discutiu perfeitamente no final do livro. Certo? A alfabetização, a questão dos métodos, que eu chamo de handbook, certo? Da alfabetização que não existe em nenhum país no mundo com essa qualidade, escrito por uma única pessoa especializada no tempo. Os handbooks no mundo inteiro são escritos por equipes cheias de especialistas em ser subtempos. Aqui não, ela puxa a coisa e diz, olha, para se considerar uma criança alfabetizada, ela precisa tornar com autonomia as diferentes estruturas lábios e as diferentes relações gráficas da língua. Não dá para brincar. Isso não se faz em um ano, e é má fé de empresário que quer desqualificar, e tem cuidado com o ensino da rede pública, dizer que a gente está querendo retardar o processo dos alunos pobres. O livro está chamando tá certo. Desde 1986, período do seu mestrado, tu já vem, acho que antes, né, durante a fala, tu já vem pesquisando a relação da consciência fonológica com a alfabetização. A minha graduação em pedagogia, lá na URGS, com as queridas professoras Luciana Piccoli, enfim, de lá, colegas, de 2006 a 2011, a gente pouco discutia esse conceito, trazia sim, mas ainda não estava tão como eu vejo hoje. E isso foi em 2006, um tempo depois, já trazia essas ideias em muitos lugares. Então, tu traz no livro possíveis causas para a fuga, né, de amparo na formação de professores, que seria a relação com a psicogênese, ou uma associação ao método fônico, ou essa questão do letramento. Tu achas que, Paulo, como é que tu pode nos ajudar a entender essa briga dentro de todo esse tema? Eu brinco que as deusas e os deuses, se quisessem nascer aqui em Recife, tivesse a sorte de terminar a graduação de psicologia, entrar no mestrado na época, em que Lúcia Brown e Terezinha Nunes conheciam tantos trabalhos da psicogênese escrita, e a Miriam Ferreira veio para um congresso organizado pelo programa de pós-graduação, como os trabalhos da psicogênese. Como eu disse, eu fui apresentado a The Bryant e a Le Moraes, os trabalhos dele, muito cedo. E quando eu disse, não dá para separar essas coisas. Existem diferenças epistemológicas radicais, tá certo? Um grupo quer continuar adotando uma visão associacionista e empirista, pouco preocupado com as diferenças entre criança e adulto. Estou falando do grupo da ciência fonológica, certo? E tratando a escrita como mero código. O outro grupo quer investigar a genealogia, a origem, como a criança compreende, tá certo? Quer valorizar os aspectos conceituais, mas desconsidera que nenhuma criança vai chegar a uma hipótese silábica e escrever picolé com IOE se ela não tiver análise fonológica, né? Se ela não tiver certas habilidades de ciência fonológica. A primeira pesquisa que eu fiz com uma colega que comigo trabalhava na prefeitura de Recife, na Secretaria de Educação Municipal, Noêmia Lima, era exatamente essa análise das relações entre psicogênese e consciência fonológica. Era um trabalho arrojado, essa é minha tese de doutorado. Depois eu mudei de tema, fui para a fotografia. Mas era exatamente essa análise de que existiria uma relação, que essa relação seria evolutiva. Isso eu comprovei nas diversas pesquisas que fiz lá com ela e depois sozinho, com meus adjutantes, né? Mas, do ponto de vista histórico,
compreensível, então, que houvesse uma verdadeira oposição agonismo entre os partidários da psicogênese, os partidários do letramento, certo? Ou da consciência fonológica. Isso fez com que, num país como o Brasil, o fato de se adotar uma perspectiva construtivista fosse sinônimo de é proibido falar de consciência fonológica. Ficou como uma coisa pecaminosa. Eu já fui acusado, tem uma cena que eu coloco no livro, que é bem engraçada. Era a época do PROFA, né, o Programa de Formação dos Alfabetizadores, do MEC, para o qual deu uma pequena colaboração na área de ortografia. E a pessoa veio da formação aqui em Recife, em Paulista, no município ao lado. E ela perguntou, olha, por que esse programa não fala na área de consciência fonológica? E aí a formadora paulista disse, é porque essa história de consciência fonológica é uma invenção de Arthur Moraes que valoriza os aspectos perceptivos da alfabetização. Eu, com uma formação construtivista de toda a vida, sou acusado de adotar aspectos, de limitar os aspectos perceptivos da alfabetização. Eu acho que existe um preconceito, certo? Os que se voltam para a defesa e restrição do método de contas, além de ter uma visão não evolutiva, não subjetividista, eles não estão preocupados com o letramento. E os que estão preocupados com o letramento, preocupados com respeitar a criança, eles consideram que uma criança vai chegar a uma posição alfabética sem ter desenvolvido várias habilidades de consciência fonológica. Ela só vai ficar em hipótese sílábica se ela desenvolver habilidade de consciência fonológica. E eu quero que me prove o contrário. Não acabou, tá, meus amores? Ainda não acabou. Eu vou pedir que vocês continuem, né? Vocês vão ver que ele vai falar da BNCC, ele vai rasgar o verbo, mas vamos pegar a última fala do Arthur. Nenhuma criança chega na hipótese silábica ou na silábica alfabética, na base alfabética, se não tiver sido trabalhado com consciência fonológica. E eu quero que me prove ao contrário. Ele faz essa provocação. E não tem outro caminho. Só existem dois caminhos para alfabetizar. Memorizando, que é aquele caminho que o professor que acredita que é procedimental, que acredita que tem a ver com decorar sílaba, tem a ver com decorar as palavras. Esse é um caminho. É o caminho que eu aprendi. E, de novo, eu digo para vocês, não basta saber, é preciso ter qualidade naquilo que sabe. E o outro caminho é o da consciência fonológica, que é um caminho que vai percorrer aquele professor que sabe que a alfabetização é conceitual, que é lógico-matemática, que precisa de análise, precisa de reflexão. Nós estamos nos nossos encontros, são encontros só de provocar vocês. Provocar, provocar, provocar. Ainda tem mais uns 2 encontros para provocar, provocar, provocar. Mas eu acho que nessas alturas do campeonato, mesmo as meninas ali, já Ju, que estão fazendo a aula experimental hoje, já dá para a gente ter, pelo menos assim, uma convicção de que se a gente busca qualidade, preciso mudar. Que as coisas mudam, ora, nisso não há nenhuma novidade. Tá? A velocidade da mudança. E tem uma outra fala do Cortella, que a gente abriu um ponto hoje com o Cortella, eu vou fechar com o Cortella, em que ele diz assim, eu não mudo sempre. Isso me faria volúvel. Educação não pode ser, sabe, vai de acordo com o vento leva, não pode. Eu não mudo sempre. Isso me faria volúvel. Eu mudo sempre que necessário. Isso me faz flexível. É época de mudar. Eu acho que a gente já está um pouquinho assim,
Nós, os professores alfabetizadores, ainda estão mais à frente, mas a gente sabe que a educação tem ainda mantido um caráter de reprodução, de discutir métodos, como o próprio Arthur diz, um método tem dos mais variados. A questão não é o método, mas é a crença daquele professor que está praticando aquele método, no que ele acredita. Certo, meus amores? Então, é isso. Daqui a pouquinho eu já estou colocando o material. Lígia, Juliana, estão fazendo aula experimental, espero que a gente tenha agregado algumas coisas para vocês. Dani, eu acredito que deu para pegar também um pouquinho da aula passada, né, Dani? Ficou meio solto aí, que a Dani não estava. E, mais uma vez, gratidão, muita gratidão, por permitir aprender com vocês. Porque quando a gente fala sobre as coisas que a gente conhece, a gente aumenta também o próprio saber. Isso é metacognição, a gente vai falar sobre isso. Tá? Sobre as atividades metacognitivas que tem a ver com falar acerca daquilo que você sabe. Então é isso, Aline, um prazerzão ter visto você de volta. Eu espero que você tenha coragem para fazer tudo isso que você está sonhando. Eu sei que corajosa você é, tá? Mas força, força, moçada. Deus os abençoe. Estou colocando material e até a próxima semana. Boa noite a todos. Boa noite, Flor. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite, Flor. Obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite.